Boa tarde, primeira série. Vamos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre análise de tabelas e gráficos. Tabela é um arranjo sistemático de dados numéricos dispostos de forma, colunas e linhas para fins de comparação. A tabela ela proporciona uma leitura mais rápida e dinâmica. Então, se a gente observar os jornais, revistas, então eles utilizam muito de tabela, né? Exemplo, levantamento de preços de conserto de roupa. Então nós temos aí a tabela de consertos de roupa, onde tem listado aqui a parte do tipo de conserto e o valor de cada conserto. Essa tabela é simples, considerando que apresenta a relação entre duas informações, conserto e preço, formada por duas colunas. A leitura ela é feita de forma horizontal. Tabela referente ao plano de saúde ideal. Então, nós temos aqui Viva Ideal Individual, né, acomodação, né, se é enfermaria ou apartamento, o registro, né. Aí, o que acontece? Nós temos aqui a idade, né, relacionando a questão da idade, de tantos, a faixa etária, né, de tantos a tantos anos, e os valores referentes quando é enfermaria e quando apartamento. Essa tabela dupla entrada, considerando que apresenta dois ou mais tipos de dados referentes ao mesmo item, né? Outro exemplo aqui, tabela dupla referente à altura e o peso de 8 alunos. Então, o nome dos alunos, então, relacionando com o quê? A altura e o peso de cada aluno. Então, esses tipos de tabelas são denominados de tabela dupla, de dupla entrada, porque apresenta dois ou mais tipos de dados, tá certo? Nesse caso aqui, nós temos os dados referentes à altura e peso, né, correlacionada com o nome de cada aluno, e aqui nós temos a faixa etária e o valor para cada tipo de acomodação. Gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Os gráficos utilizam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Além disso, eles podem ser usados de diversas formas e em diferentes áreas de conhecimento. Elementos dos gráficos. Nos gráficos, nós vamos encontrar título, legenda, fonte de pesquisa. Então, esses são dados que eles têm que aparecer no gráfico. Então, quando a gente abre uma revista, a gente abre um jornal, então vai ter lá o título, vai ter a legenda, vai ter a fonte da pesquisa que originou aquele gráfico. Então, o título apresenta de forma clara e direta o que as informações presentes no gráfico representam e, algumas vezes, a unidade de medida usada para essas informações ou alguma transformação para ela. Legenda é usada para identificar as informações apresentadas no gráfico separadas por cor ou por rachura. Fonte de pesquisa, se foi site, se foi blog, página, pesquisa, jornal, revista ou qualquer outra fonte para a construção do gráfico. Tipos de gráficos. Bem, o primeiro tipo de gráfico que nós vamos ver aqui são chamados gráficos de barras. São feitos por meio de retângulos para representar a quantidade relativa a cada informação. Esses retângulos são alinhados por sua base e sua altura varia de acordo com a variação da grandeza que eles representam. Além disso, cada barra, ou seja, cada retângulo, está relacionada a uma informação que pode ser um período, pessoa, etc., podendo se apresentar nas formas tanto vertical quanto na forma horizontal. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de gráficos de barras, né? Então, aqui nós vamos observar que vamos ter o título, né?
Entre uma barra e outro deve existir um espaço, né? Nós vamos ter também a escala, que é o tamanho da barra. Então aqui o formato, que é o formato de retângulo, né? Vão apresentar a mesma largura, né? Os eixos vertical e horizontal devem ter legendas. Então aqui, ó, números de alunos. E aqui nós vamos ter também identificado o que representa esse eixo das abscissas, que não está dando para enxergar direito aqui. Bem, barras verticais. O gráfico de barras verticais às vezes é chamado de gráfico de colunas. Então aqui nós temos o gráfico representando países mais populosos do mundo, né? Nesse caso aqui, quem está batendo o recorde aqui, quem está ganhando é quem aqui, ó, a China, certo? Barras horizontais possuem basicamente a mesma função do gráfico em colunas, com os dados, porém na posição horizontal, né? Então aqui o consumo de energia em quilowatts, né? Então o maior consumo, a gente vai observar aqui, ó, os maiores consumos foram em dezembro, no mês de julho e no mês de janeiro, né? Com relação aos meses, né? O consumo em quilowatts com relação aos meses do ano. Barras acumuladas. Uma mesma barra serve para representar valores de outra variável, que são porções de um total para o mesmo grupo. Nesse caso, os retângulos que formam as barras, eles devem ter sempre a mesma medida. Então, bora lá. Nós temos aqui o gráfico, é um gráfico diário de dietas e exercício. Então, análise da dieta. Então, aqui, ó, fibra, açúcar, carboidrato e calorias. Então, ó, cada cor dessa aqui representa uma situação diferente. Então, aqui eu vou ter a questão das calorias, carboidrato, o açúcar e a fibra. Então, observe que uma mesma barra, ela apresenta informações diferenciadas. Então, ela mostra a mudança durante um período de tempo específico ou pode comparar contribuições proporcionais de cada item com o total. Barras agrupadas. É um gráfico que para cada valor da variável aparece um grupo de barras. Então, observe que nesse caso aqui as barras elas vão estar, ó, cada grupo de barras vai estar juntinhos, tá? Então, é o que a gente chama de barras agrupadas. Então, tem a vantagem de permitir comparar diferentes grupos de dados para os mesmos valores de variável e a desvantagem de não poder ser utilizado para variáveis que apresentam muitas modalidades. Então aqui, ó, temperatura em várias localidades. Então, temperatura mínima, média e máxima, né? Então aqui, ó, observe temperatura máxima, temperatura média e temperatura mínima. Então, eu tenho um grupo, né, de barras que corresponde à média da temperatura. Para cada valor de variável, aparece um grupo de barras. As barras para níveis de um mesmo grupo são colocadas de modo contínuo lado a lado para facilitar a comparação, né? Então, aqui nós temos uma tabela que fala sobre os gastos mensais das famílias, com alimentação, com transporte, educação, habitação, saúde, né? Então, observe que a gente tem, então aqui, com os filhos e sem os filhos. Então, esse amarelinho aqui representa, né, a família que tem filhos, e a azulzinha, as famílias que não possuem filhos. Então, são os gastos, né, das famílias. Gráfico de linha. O gráfico deve ter um título, como já foi falado. Num dos eixos coloca-se a variável estatística. No outro eixo coloca-se as frequências absolutas ou relativas.
O gráfico de linha é um conjunto de pontos conectados por uma única linha. Cada ponto corresponde à sua frequência. Então, observe que nesse caso aqui, as barras elas foram substituídas por linhas poligonais. Então, as barras elas sumiram. Observe que eu vou ter aqui, ó, os pontilhados ligados do eixo de X com o eixo de Y, que vai ter o ponto de encontro aqui, né? E ao unirmos esses pontos aqui, a gente vai obter esse gráfico de linha. Então, nós temos aqui os eixos, tanto verticais quanto horizontais, legendados, né? Então, ao ligar no valor de X com o valor de Y, a gente vai obter essa sucessão de pontos que vai formar o gráfico de linhas. Gráfico de segmento ou de linha. São utilizados em geral para mostrar a variação de algum fato durante certo período. Então, aqui nós temos aqui, ó, referente à Europa, Estados Unidos e Japão, né? Então, nós temos a variação aqui num determinado período, ó. Então, a formação desse gráfico aqui é a mesma do anterior. Então, nós vamos ligar o eixo das abscissas com o eixo das ordenadas e vamos unir os pontos e aí vamos formar o gráfico. Nós temos aqui a disposição dos eleitores em participar, caso o voto não fosse obrigatório. Então, aqui esse gráfico diz o seguinte: se em uma eleição, se em um momento eletivo, o gráfico ele não fosse obrigatório, então quantas pessoas não iriam votar e quantas pessoas elas iriam votar. Então, aqui nós temos aqui, ó, esse gráfico aqui representa as pessoas que não iriam votar e esse gráfico aqui ele representa as pessoas que iriam votar. Observe também que nós ligamos os pontos do eixo das abscissas com o eixo das ordenadas para encontrarmos os pontos e aí ao ligarmos os pontos vamos obter esse gráfico. Gráfico de setores. O gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, é utilizado em geral para representar partes de um todo. Um gráfico circular ou setograma é representado através de um círculo dividido em setores circulares, sendo as suas áreas diretamente proporcionais às frequências correspondentes. Ou seja, a amplitude do ângulo ao centro de cada setor circular é diretamente proporcional à frequência que representa. Facilmente se obtém essas amplitudes em graus, multiplicando a frequência relativa por 360 graus, que corresponde a uma volta completa da circunferência, né? Os setores circulares devem apresentar cores diferentes. Devem ser colocadas legendas relativas aos setores de modo a ser possível interpretar o gráfico. E o gráfico deve ter um título adequado. Então, aqui um exemplo de gráfico de setores. Então, veja a seguir uma tabela e um gráfico de setores indicando os setores que produzem os gases que intensificam o efeito estufa. Então, na tabela nós temos aqui, ó, setores que produzem os gases que intensificam o efeito estufa. Isso aqui foi em 2007. Então, energia, o percentual é de 25,9%, porque no gráfico de setores ele vem representado em percentual. Indústrias e transportes, 32,5%. Floresta e agricultura, 30,9%. Residências, comércio, lixo, esgoto, 10,7%. Então, aqui foi uma fonte, foi do intergovernamental, né, Climate. E aqui no disco de pizza, no gráfico de setores, a gente vai observar as cores aqui, ó. Eu vou ter nesse azulzinho aqui representando a parte das indústrias e transportes, 32,5%, uma fatia maior aqui, né? Aí em seguida a gente vai ter aqui florestas e agricultura com 31%, depois 26%, que é a parte da energia,
e esses 11% aqui que representa os outros, certo? Bem, o que é pictograma? Vocês já viram falar em pictograma? Bem, pictograma é qualquer símbolo utilizado para a representação simplificada de objetos da realidade. Então, grosseiramente falando, pictogramas são aqueles gráficos que são representados através do desenho do que você está falando. Por exemplo, se eu estou falando de uma manada de elefante, então no gráfico eu vou ter lá desenhos de elefante, certo? Se o gráfico está falando sobre florestas, então eu vou ter lá desenhos de árvores, né? E assim sucessivamente. Então, bora lá. Pictogramas. A fim de tornar o gráfico mais atraente, os meios de comunicação, como revistas, jornais, entre outros, costumam ilustrá-los com imagens relacionadas ao contexto do qual as informações fazem parte. Essa forma de representação é denominada pictograma ou gráfico pictórico. Então aqui, por exemplo, número de árvores por exploração agrícola. Então observe que o gráfico ele é representado através do desenho de árvores, né? Outro gráfico aqui, ó, árvores plantadas ao longo do ano. Então observe que eu tenho aqui, ó, o desenho de árvores, né? Então o pictograma nada mais é do que o gráfico representado através de desenhos. A mensagem de hoje ela diz o seguinte: acredite na força dos seus sonhos. Deus é justo e não colocaria em seu coração um desejo impossível de ser realizado. Bons estudos, fiquem com Deus, um grande abraço.